Hora da chamada. Marcos, Emily, Mariana, Ana Júlia, Sofia, Rogério, Eloá, Pedro, Luísa Beatriz, Gabriel, Gustavo. Agora que todos estão aqui, vamos começar a nossa aula. Oi, turminha, tudo bem com vocês aí em casa? Sim, tudo bem? A tia C tá com saudades, viu? Olha lá, hoje nós vamos para a aula de matemática. Podem pegar o livro. Vamos para a página 93. Olha o círculo lá embaixo, o 9 e o 3. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Medidas de comprimento. Quem sabe o que é isso? Medidas de comprimento. Medidas de comprimento é tudo aquilo que nós podemos medir. Como, tia C? Como que nós podemos medir? Nós podemos medir espaços, nós podemos medir as pessoas, o tamanho das pessoas, tá? A largura, a altura, um prédio, uma quadra, é tudo que podemos medir, tá bom? E existem alguns instrumentos para medir. E também nós podemos medir com a palma da mão. Vocês sabiam? A gente pode medir com a palma da mão, com os passos, com os pés. E também, turminha, a tia C trouxe uma fita métrica. Olha lá a fita métrica. A fita métrica, ela é um instrumento para medir a altura, a largura. Então, esse é um instrumento de medida. Quem sabe como chama isso? É a trena, é uma trena, tá? Nós temos a trena, que é um instrumento para medir. Nós podemos usar fita, podemos usar barbante, podemos usar uma régua, tá? Tudo isso nós podemos usar para medir as coisas, os espaços. Então, vamos ver o que está pedindo a atividade? Maria Júlia saiu com a sua mãe para fazer compras. Que legal, ela foi fazer compras, olha lá. Elas compraram 3 metros de tecido. Medimos o comprimento dos tecidos, dos terrenos, das ruas, dos fios com o metro. Então, turminha, metro é o que nós podemos utilizar para tecido, rua. Então, quando eu for medir, eu não vou falar, ai, mede número 1, mede número 2. Não, tem um nome para isso, tá? Eu chamo de metro ou eu chamo de centímetro. Então, é assim que a gente chama quando vai medir alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar aqui alguns exemplos, nós vamos aprender na aula, tá bom? Então, turminha, o metro também serve para medir a altura e a largura das coisas. Então, olha lá, ela está medindo aqui, vocês vão observar no livro de vocês esse desenho. Aqui ela está com os tecidos, medindo os tecidos. Lá embaixo, olha só o que está pedindo. Assinale com um X os objetos que foram usados para medir nas imagens abaixo. Então, eu preciso medir o tecido com uma jarra de suco? Não, com a jarra de suco não dá para medir, né? E aqui, ó, com essa régua, dá para medir com a régua? Sim, dá para medir. O que mais, turminha, que dá para medir? Olha lá a fita, eu tenho um canudo. Então, vocês vão fazer um X no que vocês conseguem medir o tecido, que é a fita, é a régua. Então, vocês podem marcar um X, tá bom? Pode fazer essa atividade. E agora a tia C vai virar o livro, tá? Vamos virar o livro. Tcharam! Então, turminha,
Olha lá, tia C, antes de iniciar essa página, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, eu vou pensar aqui rapidinho o que eu tenho na mão. Eu tenho um livro, vamos medir o livro, esse livro de história, eu vou medir com a palma da minha mão, eu também posso usar a palma da minha mão. Vamos ver quantos palmos tem esse livro? Ó, 1 palmo, 2 palmos. Então, ó, o comprimento, tá? A altura dele. E a largura, ó, 1, 2. Eu tenho 2 palmos aqui. Eu medi o tamanho do livro. Vamos usar a régua. Ó, a régua. A tia C vai usar a régua. A tia C depois vai explicar melhor sobre a régua. Olha lá a régua. Aqui eu tenho uns números, tá? Ó, eu medi a régua. Tá vendo? Esse é o tamanho do livro através da régua. Ó, vem daqui a aqui, ó. Então, olha lá o dedinho da tia C. Esse tamanho é o tamanho do livro, tá? Que vocês depois vão entender melhor a régua. A gente usa a matemática, os numerais, tá? Então, a tia C mediu. Vamos medir, olha lá o ursinho aqui que tá aqui do lado. Nós podemos medir a altura desse urso, é a vaquinha. Tudo bem? Vamos falar oi para as crianças? Falar oi! Tudo bem? Vamos ver quanto ela mede de altura? Então, eu vou usar, para medir a altura dela, eu vou usar essa fita métrica aqui, ó. Então, eu vou lá no começo, ó, o número 1, que começa no número 1. Ela tem que ficar parada igual uma estátua, ela não pode se mexer. Ó, vou começar da cabecinha dela, ó. Da cabecinha até o pé, que é onde termina o corpinho dela. Olha lá, no meu dedo tá marcando 38, tem um número que marca aqui, ó. Então, esse é o espaço da vaquinha, ó. Dá pra enxergar? Esse é o tamanho que eu usei a fita métrica, olha lá. Então, aqui, turminha, ela tem 38 centímetros. Eu usei a matemática. Por quê? Porque aqui tem os numerais. Então, esse é o tamanho, é a altura da vaca, da vaquinha. Então, vamos deixar ela aqui. Então, medidas de comprimento é isso, é você medir o tamanho, o espaço de alguma coisa. Vamos observar a cena e circular de vermelho os instrumentos usados para medir o comprimento. Então, olha lá o que a tia C mostrou. Então, vocês vão circular só na cor vermelha, tá? Vocês vão circular a régua, que mais? Comprimento. A fita métrica pode circular? Olha lá a fita métrica. Então, os materiais de instrumentos vocês vão circular. E a tesoura? Eu posso medir o comprimento da vaquinha usando essa tesoura? Não, fica difícil, porque a tesoura ela serve para recortar o papel. Então, a tesoura ela não é um instrumento de comprimento. E aqui embaixo, vamos ver o que está pedindo. Circule de azul, olha lá a cor azul. Circule de azul os objetos que compramos utilizando estes instrumentos de medida, tá? Então, o que eu compro? Que eu compro através da medida, o instrumento de medida. A mangueira a gente compra por metro, por medida. E o livro? O livro? Não é. Então, vocês vão circular o tecido, ó. Eu vou dar uma dica, eu vou fazer só um com vocês, olha lá. O tecido, nós compramos ele por medida. A mangueira é por medida? É. Lembra que a tia C mostrou? Ó, tudo que nós compramos por medida. Lembra desses instrumentos, tá? Então, vocês vão circular. Pode fazer a atividade, tá bom? Quiser pausar o vídeo. E aí, essa foi a aulinha de hoje, tá bom? Agora eu vou dar um desafio para vocês. Qual é o desafio? Na casa de vocês, vocês vão passear pelos cômodos da casa e vocês vão procurar alguma coisa para medir aí na casa de vocês, com a palma da mão e com os pés. Essa é bem fácil. Não precisa pegar esses instrumentos de medida, pode ser com a palma da mão. Vou dar um exemplo. O tapete do chão. Quem tem um tapete na sala? Vocês podem andar em cima do tapete com os passos, tá? Aí vocês vão andando, dando vários passinhos.
Ai, tia, no meu tapete, a largura dele deu 4 passos. Ah, deu 5 passos. Vocês vão medir a largura do tapete. Aí pode ser a mesa da cozinha? Pode, com a palma da mão? Pode, ó. Você vai medir, ó, a mesa aqui, ó. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Vocês podem pedir auxílio para fazer em prática, colocar em prática essa atividade teórica que vocês acabaram de realizar. Porque na prática a gente aprende melhor, né? Então vamos passear por aí para ver o que a gente pode medir. Se vocês quiserem, vocês podem também tirar foto. A mamãe pode também medir a altura da criança, tá bom? Sabe também o que é legal com a palma da mão? Chama a mamãe para juntar a palma da criança com a palma da mão da mamãe e ver qual é a maior, qual é a menor, ver o tamanho, tá? Ver o tamanho das mãos. É bem legal. Então vamos praticar e fazer na prática esse conteúdo, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Fala tchau! Tchau, tchau!